Bom dia pessoal, tudo bem? Bom, vamos aí para a nossa próxima videoaula a respeito de dicas aí de você que é estudante, que é recém-formado em segurança do trabalho, tá? Dicas para você fazer uma vistoria prévia à obtenção ou renovação do alvará do Corpo de Bombeiros, tá? O AVCB. Nessa aulinha aqui de hoje, tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre saídas de emergência, tá? Eu quero que vocês prestem bem atenção, porque nessa videoaula aqui eu coloquei vários detalhes que muitas vezes passam despercebidos, até pela falta de experiência às vezes do profissional na área, tá? E que causam a reprovação na vistoria do Corpo de Bombeiros, tá? São vários detalhes aí que eu vou estar colocando para vocês. Bom, a norma, tá, que nós vamos se basear nas saídas de emergência é a Instrução Técnica número 11 do Corpo de Bombeiros, que é relacionada às saídas de emergência, tá certo? Vou começar falando para vocês sobre a largura mínima, tá, na rota de fuga, que é o item 5.4.2 da norma, da Instrução Técnica número 11. Tá? A largura mínima nas saídas de emergência é de 1,20 m livre, tá certo, pessoal? Não pode ter nenhum obstáculo aí nessa rota de fuga. Então, toda vez que você for fazer uma vistoria prévia, vocês façam aí a medição na largura para verificar se não está com menos de 1,20 m essa saída de emergência, tá certo? No item 5.51.1, ele traz para nós que os acessos eles devem ter algumas condições, tá? Quais são as condições? Sempre permanecer desobstruídos, tá certo, pessoal? Tá? Principalmente quando se você trabalha em edifício, tá? Um grande problema e que causa às vezes morte num incêndio é você ver as portas corta-fogo, tá? Sempre nos halls ali do elevador, onde tem a lixeira, tá? do andar, tá? O pessoal de limpeza coloca cunha nas portas corta-fogo. Aí você tem o princípio de incêndio e qual que é a função da escada de emergência, qual que é a função da porta corta-fogo num incêndio, tá? Evitar que a fumaça entre dentro do andar, tá? Ela tem que preservar a escada para que as pessoas possam sair da edificação. Você tem um incêndio onde todas as portas estão calçadas com cunhas de madeira pela limpeza, esse incêndio ele vai entrar, a fumaça vai entrar dentro do andar e vai aí muitas vezes aí causar até morte aí, de vários usuários aí da edificação, tá certo? Tem que estar desobstruída as saídas de emergência. Saída de emergência não é depósito de material, tá certo? Ela tem que ter o pé direito de no mínimo 2,5 m, tá? A não ser em alguma passagem de alguma viga, tá? De algum elemento da estrutura, mas mesmo assim ele tem que estar sinalizado, tá certo? E você tem que ter um pé direito aí, por exemplo, você tem uma viga atravessando a saída de emergência, onde você vai ter um rebaixamento aí da altura do pé direito, tem que ter pelo menos 2 metros, tá? É o item 5.51.1 da norma. Então, repetindo, 2,5 metros de pé direito mínimo, desde que em alguma localização onde passe uma viga, alguma estrutura dessa edificação, tem que ter pelo menos 2 metros livre, tá certo? Isso aí é item normativo. Outro item também que é muito importante é a sinalização e a iluminação dessas saídas de emergência, dessas rotas de fuga, conforme a IT 18 e a Instrução Técnica número 20. Não vou entrar nesse detalhe porque nós já vimos isso daí em videoaulas anteriores aí, tá? Vocês aí peguem a Instrução Técnica número 11, dê uma lida aí nela inteira e vocês podem perceber que toda vez que a gente vai falar sobre alguma coisa, algum item, tá, normativo, para que você consiga a obtenção do AVCB, uma norma puxa a outra, tá certo, pessoal? Sendo IT, sendo NBR, é um leque grande aí de normas, tá certo? Bom, item 5.5.4 da Instrução Técnica, pessoal, relacionado à saída de emergência. O que ele traz para nós? O item 5.5.4.1, ele diz que as portas das rotas de saída de emergência, tá, destinadas à descarga, tá, destinadas àquele caminho onde as pessoas vão realizar o plano de abandono, tá, quando for acima de 100 pessoas, tá, ela tem que sempre abrir no sentido de fora, abrir para fora, nunca para dentro do ambiente, tá certo? Conforme a figura 2 aqui está mostrando. Isso daí você vai encontrar, essas figuras que eu estou colocando aqui, tá na norma, tá na instrução técnica, tá? Quando vocês pegarem para ler lá, vocês vão visualizar ela.
Outro ponto importante, pessoal, porta com dimensão maior de 1,20 m, tá? Ela tem que ser em 2 folhas. Você não pode ter uma porta só mais larga do que 1,20 m, item normativo, tá? Portas maiores ou iguais a 2,20 m, na rota de fuga, na saída de emergência, tem que ter uma coluna central, tá? Um outro item importante, as portas das anticâmaras, tá? Escadas similares, elas devem ser providas de dispositivos mecânicos e automáticos de modo a permanecer fechadas. Foi aquilo lá que eu falei, tá? Ela tem que estar sempre destrancada e sempre no sentido do fluxo de saída, tá? Ela pode até ser mantida aberta, tá? Eu já pude em vistorias aí do Corpo de Bombeiros presenciar prédios que tem todo um sistema automatizado aí das portas corta-fogo, onde elas permanecem abertas com um ímã, tá? Mas o que acontece? Toda vez que o alarme de incêndio é acionado, automaticamente todos esses ímãs liberam as portas e por mola e pressão essas portas fecham automaticamente, tá? Então a porta corta-fogo pode permanecer aberta na edificação se tiver um sistema automatizado desse, onde toda vez que o alarme for acionado ele liberar todas as portas para que elas fechem, tá? Sem problema. E também portas que ficam trancadas é o inverso, tá certo? Assim, a partir do momento que o alarme de incêndio tocar, ele tem que liberar todas as portas que são rota de fuga, independente de ser na diretoria, não interessa, a presidência da empresa não interessa, tá? Como que o bombeiro militar, numa vistoria da edificação, ele vai verificar essa situação? Ele vai pedir para acionar o alarme de incêndio, vai verificar se todas as portas aí que permanecem abertas vão se fechar, tá? E as que permanecem fechadas, se o sistema vai liberar, tá certo? O item 5.5.4.6 da norma, tá? Ele diz o que? Para as ocupações do grupo F. Aí você vai me perguntar, pô, mas que grupo F é esse? Pessoal, tem o decreto 56.819, tá? Deem uma lida no decreto, tá certo? Nas instruções técnicas e vai ter lá a tabelinha referente a quais são os grupos F, grupo H, tem uma série de grupos lá, tá? Edificações, por que eu coloquei o grupo F aqui? Porque o grupo F é o escopo que eu atuo, tá? Todas as edificações que eu verifico, que eu fiscalizo, os canteiros de obras, tá? Eles são enquadrados aí na maioria no grupo F, por isso que eu coloquei lá, tá? Não tem como entrar em detalhes para vocês aí com relação a tudo, porque senão a videoaula vai ficar gigantesca, tá? Mas entrem lá, abaixem o decreto, leiam as normas, os decretos que vocês vão conseguir entender, tá? As ocupações do grupo F com capacidade acima de 100 pessoas, as portas corta-fogo tem que ter barra antipânico, que é essa barrinha aqui, ó, tá certo? Que você vai acionar, apertar e empurrar a alavanca para baixo e vai abrir a porta, tá? Por que eu estou falando para vocês para baixo, tá? Essa barra antipânico, ela segue a determinação da NBR 11.785 que diz respeito só à barra antipânico, tá? Eu fui aí recentemente numa vistoria, onde quando eu olhei lá a porta corta-fogo, a barra antipânico estava sinalizada, estava bacana, sem problemas, tá? Aí eu fui lá. Quando, para minha surpresa, quando eu empurrei para baixo a barra trancou a porta. E quando você empurrava a barra para cima, ela destrancava a porta. O que aconteceu? Fizeram a instalação da barra antipânico ao contrário, tá? Por que foi detectado esse problema? Porque eu fui lá e acionei a barra, tá? Você que está me vendo agora, você que é técnico de segurança do trabalho, você que está estudando para ser um futuro técnico, tá? Saia da escrivaninha, tá? Tira a bunda da cadeira e vai lá no local verificar se foi adequada a determinada situação, tá? O grande problema que nós temos na área de segurança do trabalho é técnico de segurança de escrivaninha, tá? Pelo amor de Deus, não sejam mais um técnico de segurança do trabalho de escrivaninha, tá certo? Chegou uma situação para vocês, foi colocada a barra de pânico na porta, legal, tô com a foto aqui. Levanta da cadeira e vai lá verificar a porta, vai acionar a barra de pânico. Tudo que vocês fizerem, vão até o local e verifiquem, façam um teste, tá, pessoal? Não confiem simplesmente na foto, tá? Fica a dica aí. Bom, mais um item importante aí da nossa instrução técnica, tá? É vedado o uso de porta de correr nas rotas de fuga acima de 100 pessoas, tá certo, pessoal? Tem que ser aquela que você vai acionar a barra de pânico e ela vai abrir no sentido da saída. Não pode ser colocado porta de correr, tá certo?
Bom, mais um item importante aí, a colocação de fechaduras nas portas de acesso aí a descargas, que são as portas que dão acesso à rota de fuga. Pessoal, o item 5.5.4.2 da norma. É permitido você colocar uma fechadura nessas portas corta-fogo? Para você que não tem experiência, nunca verificou, nunca presenciou aí vistoria em várias edificações, existem algumas portas em determinada empresa que ela dá para uma área externa, né, um estacionamento, e por motivo de vandalismo, alguém conseguir pular o muro, ser uma área de acesso restrito, é colocado fechaduras nessas portas de rota de fuga. Tá? É permitido? Desde que quem estiver no interior da edificação consiga abrir a porta e sair sem o uso de chave. Tá? Quem está do lado de fora, do lado externo, não vai conseguir entrar sem a chave, mas quem está do lado de dentro vai conseguir sair. Tá? Então pode colocar a fechadura na porta corta-fogo? Pode, desde que do lado de dentro, do lado interno, tá, a pessoa consiga sair sem uso de chave. Tá certo? Bom, o item 5.5.4.9 da instrução técnica. As portas de rota de fuga e de saída que possuem sistemas de abertura automática devem possuir um dispositivo que, em caso de falta de energia, pane ou defeito, permaneçam abertas. Tá? É aquela situação que eu falei para vocês no começo dessa videoaula de alguns sistemas aí que são automatizados. Tá certo? Bom, o item 5.6 aí é relacionado a rampas. Tá? As rampas, pessoal, isso daqui também causa reprovação de AVCB. A rampa ela não pode terminar em degrau ou em soleira. Tá? Ela deve sempre terminar e começar em patamar. Tá certo? Esses patamares, tá, pelo item 5.6.2.3 da IT, da instrução técnica, ele tem que ter no mínimo 1,20 m, tá certo? Tá? Não é permitido colocação de portas nas rampas, as rampas têm que estar livres, tá? Você não pode colocar nenhuma barreira no meio da rampa, tá? O piso da rampa ele deve ser antiderrapante, tá? E elas devem ser dotadas de guarda-corpo e corrimão. Tá? Tem também uma inclinação máxima permitida para essas rampas. Tá? Eu não coloquei aqui nesse treinamento, mas quando vocês lerem a instrução técnica na íntegra, vocês vão ver lá um item relacionado à inclinação da rampa. Tá? Escadas, pessoal, item 5.7. Elas devem ser dotadas de corrimões em ambos os lados. Tá certo? Tá? Ela tem que ter sinalização de balizamento e iluminação de emergência. Isso daí a gente já viu, conforme a IT número 18 e a IT número 20. Nós já vimos aí sinalização e iluminação em aulas anteriores aí. Tá? Tem que ter piso antiderrapante nas escadas. Normalmente o pessoal cola aquela fita no começo do degrau antiderrapante. E o item 5.7.1.2. Não são aceitas escadas com degraus em leque ou em espiral como escada de emergência. Tá certo? Tá? Toda a saída de emergência ela deve ser protegida também em ambos os lados por paredes ou por guarda-corpo. Tá? Sempre que tiver um desnível maior aí do que 19 centímetros para poder evitar a queda do pessoal. Pessoal, a altura do guarda-corpo. Tá? O item 5.8.1.2 da norma. Tá? Aqui tem um modelinho também retirado da instrução técnica. Tá? A altura dos guarda-corpos interno deve ser de no mínimo 1,05 m de altura. Tá? Se for em patamares, corredores, 1,05 m em patamares e corredores. Tá? Se você tiver escadas internas, aí você pode reduzir para 92 centímetros de altura, isso daí. Tá? As alturas dos guarda-corpos aqui, ó, em escada externa, tá? Tem que ser de pelo menos 1,30 m. Tá certo? Então, para ficar fácil, escada interna pode ser até 92 centímetros de altura. Escada externa, tá certo? 1,30 m. Tá? O item 5.8.1.4, esse item aqui, tá? O pessoal também dá muito problema e causa reprovação de AVCB. O pessoal não se atenta a esse item aqui, tá? Já peguei reprovação de AVCB por causa disso daqui. Tá? Todos os guarda-corpos aí constituídos por balaústre ou grades, tanto na horizontal quanto na vertical, de uma grade, de uma barra para outra, na estrutura do guarda-corpo, não pode ter uma distância maior do que 15 centímetros. Tá? Isso daí está na norma. É esse desenho que está aqui. Ó. Tá? Quando vocês lerem a norma, vocês vão verificar lá. Tá? Não pode passar, não pode ter um espaçamento maior do que 15 centímetros aí, tá? Na estrutura do guarda-corpo. Tá? Por quê? Pode passar uma criança.
tá certo? Imagine num shopping ali no último andar lá, naquele vão que tem central, se eles colocam um guarda-corpo lá com um barramento maior do que 15 centímetros de um para o outro, né? Uma criança ali onde o pai vai descuidar, vai olhar o que tem lá embaixo, vai passar pelo espaçamento entre as colunas, entre as barras ou entre as colunas, vai cair lá embaixo, tá certo? Então não pode ter nenhuma distância nesse guarda-corpo maior do que 15 centímetros, tá? Bom, os corrimões eles devem ser dotados em ambos os lados das escadas, como a gente já falou, tá? E eles têm que estar situados a uma altura de 80 a 92 centímetros do piso acabado, tá certo? Ele tem que ser projetado para que a mão de uma pessoa possa segurar de uma forma confortável, tá certo? Eles têm que estar afastados, pessoal, da parede a pelo menos 40 milímetros. Tem que ter um espaçamento ali entre o corrimão e a parede. Você não pode colocar o corrimão grudado na parede, senão quem que vai conseguir segurar aquilo lá, tá? E tem que ter uma largura máxima aí de 65 milímetros. Esse item, esse esqueminha aqui também está na instrução técnica, tá certo? E não serão aceitos em nenhuma situação, tá? Corrimões constituídos aí por tábua, por aresta viva. Você imagine aí uma pessoa deficiente visual, tá descendo ou subindo uma escada e tem uma ponta lá, a pessoa vai passar a mão e vai acabar cortando a mão, tá? Então ele não pode ter nenhum tipo de aresta viva, aí, nenhum tipo de, não pode oferecer nenhuma situação que possa machucar aí a mão de uma pessoa. Esse daqui é um corrimão, tá? Que eu sinalizei aqui para vocês, ó, se vocês puderem perceber, não sei se vai dar para ver na foto, mas o alambrado está colado no corrimão, tá? Quem que vai conseguir segurar isso daqui? Ninguém, não tem como, tá certo? E aqui é uma outra situação, onde montaram o corrimão, ó, com peça de ferro, ó, tudo quina viva, tá? Um deficiente visual aqui, uma pessoa de mais idade que não está atenta, tá? Até se ela perder o equilíbrio e for segurar aqui, ó, ela vai rasgar a mão aqui, tá certo? Então se atentem aí nessa situação, você que é um profissional de segurança do trabalho. Um item também que causa reprovação de ABCB, tá? Para auxílio das pessoas portadoras de necessidades especiais, como é o caso que a gente já falou, os corrimões das escadas eles têm que ser contínuos, pessoal. Ele não pode terminar no patamar, tá? Tem vários lugares aí que eu já presenciei, onde a gente vai fazer uma vistoria prévia, tá? O corrimão está seguindo a escada, chega no patamar, para. Ele interrompe, aí quando começa o lance da escada novamente, aí continua o corrimão. Tá, o item 5.8.2.6 na instrução técnica, ele é bem claro, não pode ter interrupção, o corrimão tem que seguir direto, tá? E se possível, passar pelo menos 30 centímetros aí do término da escada e do início da escada, tá? Para poder auxiliar aí pessoas com deficiência, tá certo? Eles também não podem terminar em quina viva, tá? Ou ele termina voltado para a parede, ou eles podem dobrar ele e terminar no solo, tá? Ele não pode terminar ali em quina viva, tá certo? Isso daí é um detalhe muito importante, também está na norma, tá? Outra coisa, um outro detalhe importante que o pessoal não presta atenção, escadas com 2,20 metros de largura ou mais, tem que ter corrimões no meio, centralizados aqui, ó, tá? Dependendo da largura, quanto maior a largura da escada, mais corrimões você vai ter centralizado aqui, ó, no centro aqui, aí você faz a divisão aqui. Você não pode ter uma escada com mais de 2,20 metros só com corrimão de cada lado, tá certo? Isso daí é o item 5.8.4.1 da nossa instrução técnica aí, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessa videoaula de ABCB que eu preparei para vocês. Vocês puderam perceber aí, ó, que são vários detalhes, tá? Muitas vezes aí, quando o profissional ele está começando agora na área de segurança do trabalho, ou até mesmo estudantes, o pessoal se atenta muito o quê? A extintor e hidrante. Tá? Por quê? Porque é de fácil visualização, todo mundo sabe, tá? No caso de um incêndio, de uma prevenção e combate aí a um incêndio, o que você vai usar? Extintor e hidrante. Então o pessoal fica focado muito nesses equipamentos de edificação, e esses detalhes que eu passei aqui, ó, largura de saída de emergência, corrimão, barra antipânico, a altura de corrimão, a distância de um balaústre a outro, ou de uma barra a outra no guarda-corpo, esses detalhes aí acabam passando batido, tá? E aí é aonde você vai conseguir aí ter a sua reprovação do ABCB na vistoria. Vai causar aí um transtorno para a empresa vai ter que ir lá fazer a adequação,
protocolar aí uma nova vistoria, tá certo? E para o gerente da empresa, ele tem lá o técnico de segurança do trabalho para quê? Para justamente fazer essa vistoria prévia e não causar uma reprovação, tá certo? Então, deem uma lida na instrução técnica número 11, tá? Com bastante calma. Ela é bem específica aí com relação a tudo isso aí que eu passei para vocês, a inclinação da rampa, tá? Espero que vocês tenham gostado aí, que vocês consigam aí tirar proveito aí desse material. Eu já quero até deixar aqui de antemão, eu recebi muitos e-mails aqui, tá? Até referente a outros vídeos que eu coloquei no YouTube também com relação à brigada de incêndio, tá? Para quem não viu, você digitar lá no YouTube Alpha Fox Treinamentos, vai aparecer lá diversos vídeos aí relacionados à brigada de incêndio na época que eu dava treinamento para a brigada de incêndio. Hoje eu estou trabalhando como técnico de segurança, estou focado mais em vistoria de canteiro, tá? O pessoal me pede CD com as videoaulas, me pede apostila, me pede treinamentos. Pessoal, eu não trabalho em consultoria de treinamentos. Então, o que acontece? Eu montei esses treinamentos aqui para vocês no intuito de ajudar aí os estudantes, profissionais que estão começando agora, porque eu tive muito contato lá, onde eu trabalho com recém-formados, e eu vejo a dificuldade enorme que eles têm a respeito do assunto, tanto de AVCB como de vistoria em canteiro de obra, tá? Que são uma série de videoaulas que também vou estar postando agora para vocês a respeito de vistoria em canteiro. Então, eu não tenho esse tipo de material, entendeu? Quando a empresa pede para mim montar algum tipo de treinamento, eu vou lá, monto na hora, com base na experiência que eu já tenho aí ao longo dos anos, e passo o treinamento. Então, eu não tenho esse material, tá? Então, não é porque uma fé minha ou eu não estou querendo passar esse material para ninguém, é porque eu não tenho, tá? E muitos e-mails, não consigo responder a todos, espero que todos aí compreendam, e muito obrigado aí a todos que estão elogiando o meu trabalho, né? Então é isso, tá? Desejo a todos aí, a você que está me vendo aí, que está estudando segurança do trabalho aí, que bem-vindo ao time aí, galera. Vamos ralar bastante aí, acidente zero, tá certo?